Hoje nós vamos ter uma palavra um pouco diferente. E eu confesso que é algo que eu gosto muito, que é ensinar. Porém, eu não lembro de ter feito um culto ainda aqui dessa forma. Normalmente, quando eu ministro outras coisas e acabo deixando para ensinar na sala de aula realmente, né? Mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que é aprendendo a ouvir a voz de Deus. E hoje é a parte 1 desse assunto. E nós vamos ficar aí alguns domingos falando sobre isso. Quantos aqui são salvos? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Quantos aqui têm convicção de que nasceram de novo? Mas agora você não vai erguer sua mão. Quantos já falaram? Deus não fala comigo. Não sei, Deus fala com todo mundo, mas Deus não fala comigo. Ou eu não consigo ouvir Deus. Estou pedindo, mas eu não consigo ouvir Deus. E esse é um assunto que ele é primordial para a vida cristã. Não existe vida cristã sem ouvir a Deus. Não tem como a gente falar que nós temos uma vida cristã se nós não ouvimos aquilo que Deus fala. Então, nesses próximos domingos, nós vamos falar sobre isso. E eu tentei sintetizar e dar um rumo para isso, para a gente poder falar nesses próximos dias. Então, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, fechasse seus olhos. Nosso Espírito Santo, nós amamos o Senhor, nós amamos ouvir a sua voz e nós amamos aprender contigo. O Senhor tem liberdade de se mover nessa noite, neste lugar. Eu declaro um espírito de sabedoria e de revelação sobre cada um de nós. Que nós possamos aprender tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração. Nós elevamos a nossa mente, o nosso coração cativos à obediência de Cristo e cancelamos toda a altivez do diabo e tudo aquilo que se levante contra o conhecimento de Cristo. Nós somos profundamente gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e pelo privilégio que nós temos de estar aqui. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então, eu quero começar falando, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Quantos aqui têm preocupação sobre aquilo que foram chamados? Fala assim, eu quero descobrir qual que é o meu chamado. Para que o Senhor me chamou? Quantos já se fizeram essa pergunta? Fala assim, nossa, qual é o meu chamado? Né? E, além de outros, hoje eu quero te dar um, que está aí, em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Diz bem assim, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a primeira coisa é que nós fomos chamados para ter comunhão com Deus. Então, se você ainda não sabe qual é o seu chamado, você pode ficar só com esse aqui, que é o que está específico para todo mundo, ter comunhão com Deus. E comunhão no original é koinonia, que quer dizer intimidade. Esse é um dos significados dessa palavra, intimidade. Então Jesus, ele morreu na cruz, não somente para perdoar os nossos pecados, mas também para nos conduzir a um relacionamento com Deus. Então Jesus morreu na cruz para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus, para que o nosso relacionamento com Deus fosse aperfeiçoado e que nós pudéssemos ter livre acesso a Ele. E num relacionamento, eu acho que não existe nada mais importante do que a comunicação. Você consegue se relacionar com alguém com quem você não consegue dialogar? Sim ou não? Não, é impossível.
Os relacionamentos, eles são construídos através de diálogo. Então, é preciso que nós possamos fazer esse diálogo. Porém, muitos de nós, quando vamos nos relacionar com Deus, nós trocamos o diálogo pelo monólogo. E como que é isso? É aquele momento que só você fala. Você chega diante de Deus, fala. Amém. E vai embora. Quem falou? Só você. Isso não é um diálogo, isso é um monólogo. Se um amigo seu chega para você toda vez e só ele fala, e a hora que você vai falar, a pessoa vira as costas e vai embora. Você tem como construir um relacionamento com essa pessoa? Se você conseguir, você me avisa e me ensina. Eu acho impossível. Num relacionamento, nós sempre precisamos ter a parte que um fala e o outro escuta, depois o outro fala e o outro escuta, ok? Então, a comunicação é a coisa mais importante de qualquer relacionamento. Deus sempre desejou falar e se comunicar com os seus filhos. Apesar de muitos acreditarem que Deus não fala com todos. Porém, quero te falar algo. Vocês acreditam que Deus quer falar com todos os filhos dele? Sim ou não? Vou te dar um exemplo. Meu pai, tá bem aí, ó. Faz assim, pai. Pois é. Ele tem 4 filhos, certo? E acredite você ou não, ele conversa com os 4. Não é impressionante? Eu fico imaginando se ele tivesse eleito um dos 4 para ser o porta-voz da casa. Não, meu pai acordou um dia e falou assim, a partir de hoje, eu só converso com a Carol. E aí a Carol, né, filha especial, tal. Aí toda vez que eu quisesse saber uma opinião do meu pai a respeito de algo, eu tinha que chegar lá na Carol e perguntar, Carol, você pode ir lá intermediar, saber o que meu pai pensa sobre isso? Faz sentido? 0 sentido. E se meu pai, que é natural, conversa com todos os filhos, você imagina Deus. Não faz sentido nenhum você achar que Deus escolhe pessoas para falar e outras não. Então, se você é filho, quero te dar uma notícia. Deus fala com você. Amém? Ai, mas como que você está me falando isso? Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 10, versículo 27. Todos encontraram? Amém? O que está escrito aí? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se você é ovelha de Jesus, você ouve a voz do seu pastor. Quem é o nosso pastor? Jesus. E nós somos as suas ovelhas. E aí eu quero te perguntar, aqui está escrito assim, as ovelhas maduras ouvem a sua voz. Está escrito assim? Ah, então está escrito assim, as ovelhas especiais ouvem a minha voz. Ou então, as ovelhas que lideram ouvem a minha voz. Não, aqui fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, se nós somos ovelhas do nosso lindo pastor Jesus, nós ouvimos a sua voz. Amém? Então, se você é ovelha, você está apto a ouvir. O fato é que Deus está sempre falando. A questão é, você está sintonizado à voz dele? Como em qualquer outro relacionamento, a comunicação ela é extremamente importante. E uma vez que nós nascemos de novo,
o nosso espírito ele é vivificado e então ele é capaz de ouvir a voz de Deus e se comunicar com o nosso Pai Celestial. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós escutamos o nosso Pai através do nosso espírito. Então, não é com o nosso ouvido natural, é o nosso ouvido espiritual. Amém? E por isso, quando você nasce de novo, você agora está apto a ouvi-lo. E aí eu tenho uma coisa para te contar. Deus, ele é Deus. Então, o idioma dele não é inglês, francês, espanhol ou qualquer outro idioma humano. Ele fala ao nosso espírito. E uma vez que nós entendemos essa revelação, nós vamos começar a perceber que Deus fala mais conosco do que nós imaginamos. E muitas vezes a forma com que Ele fala conosco passa batido. Tudo que nós precisamos fazer é sintonizar para poder escutar aquilo que Ele está falando. Vou te dar um exemplo. Todo mundo fica bem quietinho. Vocês estão escutando essa música? Sim? Corta o som aqui para mim. E agora? Vocês estão escutando? Pois é. Porém, se eu ligar um rádio, eu vou conseguir achar música, sim ou não? Vou ou não vou? Sim, por quê? Porque tem ondas sonoras nesse lugar. Eu só preciso ter um aparelho correto. Se eu vim aqui ligar um rádio numa estação, vai ter música? Vai. Você está enxergando as ondas sonoras? Não. Elas estão aqui? Sim. Com Deus é a mesma coisa. Ele está falando conosco o tempo inteiro. Mas o seu rádio aí está sintonizado? Você só vai conseguir captar aquilo que Deus deseja falar com você se você estiver sintonizado. Amém? Então, nós que precisamos nos conectar a Ele. E existem muitas formas de Deus falar. Porque as pessoas às vezes condicionam o falar de Deus ao ouvir uma voz audível. E aí eu quero te falar que existem muitas formas de Deus falar. E que nós não vamos conseguir abordar isso hoje. Então, nos próximos domingos, eu vou estar falando sobre as diversas formas que Deus fala conosco. Amém? Então, não percam. Estar preparado para ouvir Deus implica em você retirar toda a distração da sua vida. E você sabe que existem muitas razões pelas quais nós achamos difícil ouvir a voz de Deus. É porque nós estamos acostumados a ouvir muitas vozes. Todos os dias. E estamos ligados num mundo digital, tecnologia, rede social, é 24 horas, 7 vezes por semana. Todo mundo conectado o tempo inteiro, informação vindo de toda parte, o tempo todo. E a sua cabeça fica a 1000. Às vezes você deita, sua cabeça continua, né? Acelerada. E aí você tem um monte de amigo virtual, mas você não consegue parar para fazer amizade com o Espírito Santo. Por quê? Porque você está o tempo todo corrido. E a pior coisa que tem é nós perdermos esse senso de que Deus está aqui o tempo todo e que o Espírito Santo habita dentro de nós. Essa consciência nos faz estar conectado a Ele. Quando eu tenho essa consciência de que o Espírito Santo habita dentro de mim e que Ele deseja falar comigo o tempo todo, eu consigo ficar ligado naquilo que Ele deseja falar comigo. Essa consciência de que Deus habita dentro de mim é algo que nós precisamos trabalhar e que nós precisamos fazer com que isso seja real em nós. De falar, gente, o Espírito Santo está aqui o tempo todo e Ele quer falar comigo o tempo todo. Amém? Então nós precisamos nos familiarizar
com a voz de Deus. Nós precisamos nos familiarizar com aquilo que o Espírito Santo deseja falar conosco. E para isso, para a gente tornar isso familiar, nós precisamos crescer em habilidade. Amém? Desenvolver essa habilidade. Uma vez que falamos sobre nossa comunicação com Deus e a necessidade que nós temos de ouvi-lo, nós precisamos encontrar essas chaves que são fundamentais para nós desenvolvermos a habilidade de ouvir a Deus. Nós precisamos crescer nisso. Como que você cresce em habilidade de fazer algo? Você precisa se dedicar àquilo, não é verdade? Sim ou não? Sim. Você não nasce sabendo fazer as coisas. Você vai aprendendo. Uma criança, quando ela vai aprender a andar, os primeiros passos que ela dá, meu Deus, né? E como que ela desenvolve a habilidade de andar? Praticando. Vai cair? Sim ou não? Vai. Andar de bicicleta? Mesma coisa. Escrever. Como que você aprende a escrever? Praticando. Pensa como que era a letra quando você começou a escrever. Coisa linda, né? Meu Deus. Tinha que pedir revelação, né? Para saber o que estava escrito. Aí depois, quando a letra é muito feia, o que a professora manda? Ela manda caderno de caligrafia. Por quê? Você vai treinar a habilidade. Quanto mais caligrafia você faz, melhor a sua letra fica. Mas isso é algo que você... não, nossa, nasci sabendo escrever. Não, são habilidades que elas são adquiridas. E da mesma forma, ouvir a Deus, nós precisamos desenvolver essa habilidade. E para desenvolver essa habilidade, então, nós temos aqui algumas chaves. Existem várias outras, mas eu tentei sintetizar algumas que eu considero muito importantes. E a primeira delas é, ao orar, não fique apenas falando, aprenda a ouvir. Lembre-se de que para desenvolver essa habilidade, você precisa de tempo e disciplina. Você consegue desenvolver alguma habilidade sem tempo e sem disciplina? Não. Quem faz academia sabe do que eu estou falando. Se você não tiver disciplina, minha gente, esquece. Ok? E aí precisa também ter tempo. Não é verdade? Senão, rapidinho você perde tudo que você construiu. Então, ouvir e falar são duas coisas indispensáveis em uma comunicação. E aí, foi o que eu falei antes. Quando nós pedimos para alguém, fala para mim aí, define para mim oração. Normalmente, o que a pessoa fala? Oração é falar com Deus. Mas aí eu quero te falar que não é só isso. A oração é falar e ouvir. Porque que adianta você perguntar um monte de coisa e você não dá tempo de responder? Só você fala e não para escutar. Ai, Senhor, me ajuda, estou com esse negócio aqui, o que o Senhor acha que eu faço? É verdade. Daí você mesmo faz as perguntas e já responde. E vai passando a aflição. Não, porque eu acho que se eu fizer assim e aquilo lá... Amém. Ufa. Aí depois você fala assim, nossa, mas não acontece nada, né? Parece que Deus não fala comigo, parece que as coisas continuam sempre igual, não consigo ver mudança. Por quê? Porque você não está aprendendo a desenvolver uma comunicação e um relacionamento. Nós precisamos falar, mas nós precisamos também parar para ouvir. Então, quando você fizer uma pergunta para Deus, espera Ele responder. Você faz a pergunta e aí você espera Ele responder. Aí depois você conclui sua oração.
Compartilhe seu coração com Ele. Quanto mais você fizer isso, mais você vai aprender a discernir a voz de Deus. Na semana que vem eu vou falar quais as vozes que nós podemos ouvir. Nem sempre é Deus falando. Mas aí quanto mais você pratica, mais você consegue discernir qual voz é essa que você está ouvindo. Anote as coisas que você achar importante. Guarde aquilo que Deus te falar. Porque às vezes na hora não faz muito sentido. Mas aí depois de um tempinho você vai falar, nossa, aquele dia Deus falou isso aqui comigo. E aí você vai se arrepender de não ter anotado. E não despreze nada do que Deus falar para você. Porque tudo que Ele fala é muito importante. Amém? Segunda coisa. Sinta o coração de Deus e não somente a sua voz. Nós sempre devemos tentar sentir o coração de Deus quando Ele está falando. E não somente receber uma informação. Deus, Ele ama nos dar informações. Mas mais do que dar informações, Ele deseja que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E aí, eu quero falar aqui que escutar é diferente de ouvir. Quem é casado aí sabe. Às vezes você está falando alguma coisa e parece que o cônjuge não está muito prestando atenção no que você está falando. Aí você fala assim, você não vai prestar atenção no que eu estou falando? Aí ela pode até repetir o que você acabou de falar. Se tiver boa memória, vai repetir. Aí você vai olhar e falar assim, ai, tá bom, não pedi para repetir. Pedi para você me ouvir. O que isso quer dizer? Que você quer que ele preste atenção naquilo que você está falando. Então, mais do que só escutar, tenta entender o coração de Deus. Fala, Senhor, mais do que receber uma informação sua, eu quero conhecer o seu coração em relação a isso. Eu quero aprender mais de quem o Senhor é. Deus quer ter um relacionamento conosco. Amém? Terceiro, foque-se em Deus através de ações de graça e louvor. Lá no Salmo 100, verso 4 diz bem assim: entrai pelas suas portas com ação de graça e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Muito frequentemente, quando nós vamos orar, nós não paramos para prestar atenção na presença de Deus. Nós simplesmente começamos a falar. E normalmente a atenção está focada em quem? Nele ou em nós? Normalmente é em nós. E é por isso que nós precisamos render graças a Ele e louvar a Ele. Porque quando eu faço isso, eu tiro os olhos de mim e coloco nele. E aí eu passo realmente a escutar aquilo que Ele tem para falar. Queridos, a oração, ela não é para mudar Deus. Deus é imutável. Você sabe para que serve a oração? Não é para você ficar convencendo Deus de fazer as coisas. É para você alinhar o seu coração com a vontade dEle. Amém? Então você vai chegar diante dEle e você vai falar, Senhor, eu quero alinhar meu coração àquilo que o Senhor tem para mim. Quais são os planos que o Senhor tem para mim? Porque, querido, se você for orar algo que seja contrário à vontade de Deus, você pode morrer orando. Amém? Quarta coisa, ore no Espírito.
1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, diz bem assim: o que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Quando nós oramos em línguas, nós estamos edificando a nós mesmos. E esse edificar é como se fosse construir algo, como se fosse expandir algo. Então, à medida que nós passamos tempo orando no Espírito, orando em línguas, é como se nós aumentássemos o espaço da onde Deus fala conosco. E quanto mais nós oramos em línguas, mais percepção daquilo que Deus está falando conosco nós conseguimos ter. Por isso que é tão importante. Você sabe que Paulo, ele foi o escritor da maior parte do Novo Testamento. Ele fala que ele louvava a Deus, que ele era o que mais orava em línguas do que todos os outros. Por quê? Porque ele sabia da importância que isso tinha e da revelação que isso trazia para o espírito dele. Então, você que ainda não ora em línguas, anseie por isso. Sabe o que a Bíblia diz? Diz assim: procurai com zelo os melhores dons. Se você não ora em línguas, peça ao Senhor. Ele é aquele que dá a todos gratuitamente. Amém? Gaste tempo fazendo isso. Próxima coisa, peça a Deus para limpar, sondar o seu coração todos os dias. Lá no Salmo 139 diz bem assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. Por que nós temos que pedir isso? E esse é um assunto que nós fizemos uma série, inclusive, sobre isso. E se você não estava aqui quando a gente falou sobre isso, eu aconselho você a procurar no YouTube. E a escutar. O nosso coração é dele que procede as fontes de vida. E tudo o que nós ouvimos passa pelo filtro do nosso coração. Tudo. A gente tem a tendência de achar que primeiro vem aqui, né? Mas não é verdade. Primeiro vem aqui. E aí depois passa por esse filtro e aí manda para cá. E se você não tem o seu coração entregue ao Senhor todos os dias, e se você não pede para Ele sondar seu coração, esses filtros sujos vão dificultar você a ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos ouvir certas coisas. Nós queremos ouvir os nossos desejos, as nossas vontades, mas não é assim que funciona. Então você precisa limpar o seu coração. Fala: Senhor, eu quero entregar tudo isso aqui para o Senhor. E eu quero que o Senhor fale comigo. Jace, mas como assim esse negócio de coração? Eu vou te dar um exemplo. Quando você acha que alguém fez alguma coisa para você, você vai mudar completamente a forma de você ver essa pessoa. Pode trazer aí a sua memória. Pensa em alguém que algum dia fez alguma coisa para você. A partir desse momento que você mandou essa informação para o seu coração, tudo que você for ver em relação a essa pessoa vai estar distorcida pelo filtro. Aí você vai começar a medir. Nossa, mas é verdade, né? Olha lá hoje o jeito que ela agiu. Aquilo lá, eu tenho certeza que foi para mim. Você está vendo o jeito que fala? Olha lá, mandei mensagem, nem respondeu. Liguei, não atendeu. Tudo agora você muda para aquilo que você está crendo no seu coração. Então, por favor, fale para o Senhor. Fala: Senhor, eu quero alinhar o meu coração ao seu. Isso aqui é para um monte de coisa, queridos. Pode ser para isso, pode ser para incredulidade. Sabe por quê? Nós temos a tendência de diminuirmos a palavra de Deus de acordo com as nossas
revelações e de acordo com aquilo que nós vivemos, com as nossas experiências. E nós fazemos o nosso coração acreditar nisso. Mas a verdade é que nós devemos elevar o nosso coração até as verdades da palavra. Então não importa se você não teve experiência com aquilo ainda. Se está escrito, é verdade. E eu preciso fazer o meu coração acreditar nisso. Agora, se o seu coração começa a inventar crenças, você está com um sério problema. E eu quero te falar mais uma coisa. Se você não conhece o Deus da Bíblia, de verdade, você tem uma tendência muito forte de criar um Deus igual a você. Ele vai caber dentro daquilo que seu coração acredita. Eu quero te falar algo. Deus não é assim. Deus é Deus. E Ele é muito maior do que nós imaginamos. Ele é muito maior do que o nosso coração acredita. E Ele pode muito mais coisas do que o seu coração acredita. Você precisa entender que a verdade é a palavra. Não importa o que você está sentindo, não importa o que você está passando. Deus é mentiroso? Sim ou não? Não. E que Jesus disse? Eu sou a verdade. Quem que é a verdade? Jesus. E existe outro versículo que diz que a palavra de Deus é a verdade. Opa, se Jesus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade, então tem alguma coisa que é mentira. E se aquilo que você está passando, e aquilo que você está sentindo, e aquilo que o seu coração está crendo, é diferente da palavra, então isso é mentira. Nós precisamos ficar com a verdade. E é por isso que nós precisamos falar, Senhor, sonda o meu coração. Eu quero estar livre para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer falar comigo. Amém? Próxima coisa. Faça perguntas para Deus. Desenvolva um relacionamento íntimo com Deus. Antes de tudo, Ele é nosso Pai. E nós somos os seus filhos. Se os pais naturais gostam de se comunicar com os seus filhos, quanto mais o Senhor. No seu devocional diário, tire um tempo para perguntar coisas para o Senhor. Durante o seu dia, você teve dúvida? Pergunta. Fala, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Deus, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Senhor, existe alguma mentira que eu estou acreditando aqui? Deus, qual que é a sua verdade sobre esse assunto? Faça perguntas, não tenha medo de perguntar. Quando você tem dúvida, você precisa perguntar. Mas não só pergunte, espere Ele responder. Amém? E se você fizer isso regularmente, eu te garanto que você vai aprender a discernir qual é a voz de Deus. Amém? E aí eu quero dar uma dica para os pais. Você sabia que é muito importante nós ensinarmos os nossos filhos a ouvirem a voz de Deus? Sabia? Então, faça perguntas simples para eles. Quando você estiver num lugar e acontecer alguma coisa, por exemplo, quem tem mais de um filho, tá o irmão e a irmãzinha lá na cozinha, fazendo refeição, sei lá, aí você pergunta, você fala assim, meu filho, o que você acha que Jesus falaria para sua irmã agora? E aí você deixa ele responder. Aí se ele fala assim, ele falaria que ela é feia. Aí o que você tem que fazer? Ensinar ele que essa não é a voz de Deus. Que Jesus jamais falaria que a irmã dele é feia. E que você ensina ele, você ora com ele, e aí você vai fazer ele ouvir a voz corretamente. E assim você vai ensinando seus filhos desde pequeno a ouvir a voz de Deus. Você está numa circunstância, inclua seus filhos.
Pergunte para ele, fala, o que você acha que Deus falaria nessa situação? Você vai começar a ensinar eles a realmente ouvir aquilo que Deus fala. Porque não existe Espírito Santo Júnior. Vocês sabiam disso? Tanto as crianças quanto os adultos, eles têm o mesmo Espírito. E ele fala com as crianças. Mais do que vocês imaginam. Amém? Próximo. Permaneça buscando. Às vezes, o Senhor ele vai responder só partes daquilo que você está perguntando. Você pergunta algo e aí ele te responde só uma parte. Aí você fala, nossa, só isso? Mas você sabe por que ele faz isso? É porque ele quer que você volte. É porque ele quer criar um relacionamento com você. Então não desista. Pegue as partes que ele vai te falando e vai juntando isso. É como se fosse um quebra-cabeça. Você vai pegando uma pecinha de cada vez e você vai montando o quadro. Ele deseja ter comunhão com você. Então permaneça buscando. Permaneça buscando, permaneça buscando. Não desista. Gaste tempo com ele. Gaste tempo ouvindo a sua voz. Gaste tempo falando com ele. Queridos, a oração, ela precisa ser algo prazeroso. Você precisa sentir prazer de estar lá. Você precisa sentir prazer em ouvir a voz dele. Ele é um bom pai e ele fala com todos nós. Queria que alguém diminuísse a luz aqui. Eu sinto de fazer algo. Você pode ficar aí sentadinho do jeito que você está, mas eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu vou fazer uma pergunta e você vai repetir. Amém? Fale assim, Deus Pai, existe alguma mentira que eu tenho acreditado e que tem impedido de ouvir a sua voz? Fique quietinho e espere ele responder. Você pode ver, você pode sentir, você pode ouvir alguma coisa. Agora você fala assim, Deus Pai, eu quero entregar essa mentira para Ti. O Senhor pode me dar uma verdade em troca dessa mentira? Agora diga assim, Deus Pai, existe algo que o Senhor deseja falar comigo nessa noite?
Agora coloque a mão no seu coração. Continue com seus olhos fechados. Diga assim: Deus Pai, muito obrigado, porque eu sou seu filho e o Senhor fala comigo. Eu creio nessa verdade e eu rejeito toda mentira e todo o impedimento de ouvir a sua voz. Muito obrigada, porque eu sou filho amado. Amém. Amém. Semana que vem, nós continuamos falando sobre isso, tá bom?